que me fez chegar até aqui não é o que Não vai te levar até lá. pra frente. Porque, gente, a Cheguei no meu empresa limite. é um organismo vivo. Cada um de nós, você não é a mesma pessoa que você era no ano passado. Você não é a mesma pessoa que você era ontem. A sua empresa não é a empresa que você criou. Às vezes a gente está apaixonado num projeto, ele ainda não aconteceu, a gente está preso àquilo, a gente quer que seja daquela forma, mas não vai ser daquela forma, porque o mundo mudou. O nome disso é integração. Quando a gente integra as pessoas, chegou um colaborador novo, eu preciso integrar esse colaborador à forma como as coisas acontecem aqui. Você vai trabalhar, por exemplo, numa grande empresa, e acredito que vocês devem ter experiência com isso, tem todo um processo de integração. Uma semana conhecendo a empresa, né, vendo os vídeos institucionais, conhecendo os setores, né, lendo o manual, para depois você começar a trabalhar. Dependendo do tamanho da empresa, você não precisa disso tudo. Você precisa de pelo menos uma manhã, uma tarde, que você consegue apresentar, né, a empresa para essa pessoa e depois você entrega o setor e aquelas atividades que ela vai fazer. Mas a integração... Para nós lá no hospital, o que a gente faz? Então a gente espera tipo uns 2, 3 funcionários, a gente faz a integração com os líderes, para eles conhecerem a gente, porque nem foi a gente que contratou. Isso aí. E aí tipo, a gente passa uma tarde, a gente faz um café, e aí a gente fala da cultura, e isso muda muito, porque às vezes eles estão perdidos dentro da empresa. E aí quando eles começam a conversar com você, né, a semana depois muda muito. Eles vão se ambientando, né? Sempre. Você vai colocando, trazendo eles para o jogo. Se você não tem gerente? Então, quantos funcionários você tem? 7. Então, Só que eu tenho uma linha de corte. A minha linha de corte é 5. Na minha visão, e é a minha visão, qualquer empresa que tem pelo menos 5 pessoas precisa de um líder. Porque você não vai conseguir liderar 7. Em meio a tudo... Assim, é entender a sua estrutura. Qual é a área que demanda mais atividades? Produção. Na produção você precisa de um líder, porque você tem 7. Quantos estão na produção? 3, beleza. 50% da sua empresa é produção. O líder de produção resolve todas as questões de produção. Só chega em você o que ele não conseguiu resolver, porque tudo que for básico ficou resolvido lá. Você vai eliminar grande parte do seu estresse, porque delegou para uma pessoa e deu autonomia para ela. Aí você pensa assim, mas é muito pequeno. É muito pequeno quando você olha para a estrutura, mas quando você pensa na quantidade de coisas que acontece, é muita coisa. Então um detalhe muda a sua vida, ter um líder ali, ter alguém que você dá autonomia. Então, na minha visão, uma empresa que tem pelo menos 5 funcionários precisa de um líder para dividir a responsabilidade. Não dá para ir, é muita coisa para a gente pensar. E quando você está preocupado com a produção, quem está pensando nas finanças? Quem está pensando em melhores parcerias? Quem está pensando em melhores acordos? Quem está vendo inadimplência? Quem está vendo o mercado? Quem está inovando? Não dá para fazer essas coisas. E aí tem uma ferramenta que é o DCF, anota isso. DCF, descritivo-chave da função, ou responsabilidade-chave da função. Quando você tem esse documento para cada colaborador, você deixa claro o que esse colaborador, o que esse gerente tem para fazer na empresa. Você coloca ali as atividades dele, você coloca ali os indicadores que ele vai ser avaliado, você coloca no final o que a gente chama de perfil profissiográfico, quais são as competências, características, conhecimentos, experiências que ele precisa ter para dar conta dessas atividades e para entregar esses indicadores. O dia que você perder aquela pessoa, você já tem um documento que você olha ali e vai procurar uma pessoa com aquelas características. Tá pronto. E aí você falou uma coisa interessante, que é esse olhar que o líder também vai ter que ter de encaixar as pessoas certas no lugar certo. Todo mundo conhece o DISC, não conhece, gente? Sim. Dominância, influência, estabilidade, conformidade. Se a atividade é mais comercial, se a atividade ela é mais envolvente, que envolve pessoas, os influentes são maravilhosos para isso. Os dominantes de segundo nível são maravilhosos para isso. Os autodominantes às vezes criam problemas no processo de liderança porque eles são muito diretos. Agora tem um estudo do Jim Collins, está no livro Empresas Feitas para Vencer. Ele diz que os líderes mais inspiradores são os estáveis, porque o estável é equilibrado. Ele consegue lidar com as questões. Então, às vezes, dependendo do seu negócio, você precisa saber encaixar as pessoas no lugar certo.
principalmente liderança. Você coloca um cara que é autodominante, extremamente técnico, mas o cara agride as pessoas não vão com ele. Isso é muito comum da gente encontrar, né? O que me fez chegar até aqui não é o que Não vai te levar até lá. Porque, gente, a empresa é um organismo vivo. Cada um de nós, você não é a mesma pessoa que você era no ano passado. Você não é a mesma pessoa que você era ontem. A sua empresa não é a empresa que você criou. Às vezes a gente está apaixonado num projeto, ele ainda não aconteceu, a gente está preso àquilo, a gente quer que seja daquela forma, mas não vai ser daquela forma, porque o mundo mudou. As pessoas que eu tenho não vão entregar desse jeito, o mercado não quer mais aquilo. Então eu tenho que ter esse olhar de integrar. E aí quando eu falo de visão estratégica, a gente precisa saber, gente, o que é visão estratégica? É a visão do empresário para dentro da empresa, que é a visão interna, e a visão para fora da empresa, que é a visão externa. Quando eu falo de planejamento estratégico, o conceito é análise do ambiente externo, análise do ambiente interno. O que está acontecendo no mercado, que é incontrolável, eu não tenho controle sobre isso. O que está acontecendo dentro da minha empresa, que me prepara para lidar com esse mercado. Isso é visão estratégica. E aí a gente não é pego de surpresa o tempo todo com coisas que estão acontecendo e foge ao nosso controle. Eu só posso controlar o que acontece dentro da empresa. E a estrutura são pessoas, são as metas, são meus números. E aí a ideia, gente, de ter o pé no chão. O que é pé no chão? A gente está tão preso, às vezes, para querer fazer a empresa funcionar, que a gente está andando na lua. Porque a gente não tem clareza dos números. A gente diz, tem meta na sua empresa? E aí os empresários vão dizer, tem. E eu pergunto, dia 20 do mês, hoje é que data? 27? 6. No dia de hoje, a quantos por cento você está da sua meta? No dia 15, quantos por cento da sua meta foi atingido? Você acompanha, toda empresa tem a sua cultura. O problema é que às vezes não é a cultura que você quer. Olha para a sua equipe e começa a perceber que o que está acontecendo lá começou em você de alguma forma. Por omissão ou por ação. Ou porque você provocou ou porque você não reprimiu. Então passa por você de alguma forma. Então liderança começa, cultura também começa quando o empresário ele olha e vê o que ele está criando. Vê aquilo que ele trouxe para a empresa dele.